Olá, meus irmãos, meu nome é Bruno Meira e faço parte da Livres, a nossa comunidade cristã de conteúdo online com o propósito de abençoar a sua vida. Irmãos, estamos dando prosseguimento à nossa série de mensagens Sabedoria. A sabedoria que vem de Deus narrada nos livros de Provérbios e Eclesiastes. Estamos extraindo verdades bíblicas para a edificação da nossa caminhada na fé, na nossa caminhada com Deus, para que possamos ter uma mente renovada, não é verdade? Para que possamos passar por esse processo de metanoia, como o apóstolo Paulo diz, essa palavra que fala de renovação de mente. O desejo do nosso coração, aqui na Livres Comunidade Cristã, é que a palavra de Deus ela possa mudar a nossa maneira de pensar, de agir, de falar, para que possamos ser pessoas um pouco mais parecidas com Deus, um pouco mais semelhantes a Cristo e um pouco mais convencidas pelo Espírito Santo de Deus. O texto aqui do Plantão da Liberdade de hoje, da nossa quinta-feira, essa nossa mensagem semanal, está no livro de Provérbios, capítulo 22, a partir do versículo 22, Provérbios 22, 22, que diz: não roubes ao pobre, porque é pobre, nem atropeles na porta o aflito. Versículo 23. Porque o Senhor defenderá a causa em juízo, e aos que roubam, ele lhes tirará a vida. Um versículo duro, está falando aqui de várias questões. O livro de Provérbios, nesses dois versículos, versículos 22 e 23 do capítulo 22, está falando sobre roubo, está falando sobre pobre, sobre pobreza, sobre aflição, está falando sobre sentença de morte. É isso mesmo. O que a sabedoria que vem de Deus está nos narrando é que existe gente que rouba de pobre. Irmãos, olhar para a obra de Jesus e olhar para a narrativa dos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, os registros dos evangelhos, a gente vai ver que Jesus, ele andava do lado de gente pobre. Jesus nasceu também como um pobre. Ele nasceu numa estrebaria, ele não tinha onde reclinar a cabeça, ele não tinha posses, ele não tinha várias túnicas. Jesus era alguém que andava do lado do pobre. E verdadeiramente Jesus veio para os seus, e os seus que os receberam foram os pobres. Porque na época de Jesus, as pessoas não tinham plano de saúde. As pessoas encontravam em Jesus a solução para os seus problemas. Do lado de Jesus, as pessoas tinham sempre o que comer, porque ele multiplicava pães e peixes. Do lado de Jesus, as pessoas ficavam curadas. O cego enxergava, o paralítico andava, o surdo ouvia, o mudo falava, e até os possessos por espíritos imundos eram libertos pela sua autoridade. Então, ser cristão e se importar com os outros é não ser indiferente. Não é verdade? Olhar para a obra de Jesus é uma obra que verdadeiramente de alguém que se importava com o pobre. Mas existem pessoas que fazem o contrário, existem pessoas que roubam o pobre, que roubam o povo. Nós estamos aqui às vésperas de uma eleição, talvez a eleição mais importante dos últimos 3 ou 4 mandatos, porque estamos às vésperas de escolher o nosso próximo condutor, nosso próximo presidente. Estamos às vésperas de escolher os deputados e senadores que estarão aprovando projetos. Vale a pena lembrar que não é só o presidente que é importante, mas os deputados e senadores são muito importantes, talvez até mais importantes do que o presidente, porque são eles que aprovam as medidas, as leis, as ações que o governo que for empossado irá propor. E eu estou falando isso por causa de quê? Porque eu quero indicar algum candidato? Não, eu quero que você pare para pensar. O Brasil hoje é um Brasil muito mais pobre. Nos últimos 12 ou 15 anos, nós empobrecemos ainda mais. Empobrecemos moralmente. A saúde pública empobreceu. A segurança pública empobreceu.
A educação pública empobreceu, as instituições públicas empobreceram, o empresário empobreceu, as pessoas empobreceram porque já são 14 milhões de desempregados. E nós estamos como que em queda livre rumo ao abismo do empobrecimento. E agora nós temos a oportunidade de tentar renovar pelo menos esse cenário político para que possamos tomar novos rumos, meus irmãos, agora nessa eleição. Então eu estou pedindo a Deus para que Deus possa dar sabedoria ao povo brasileiro, esse povo que está pobre, para que possa colocar lá pessoas que não roubem o povo, mas pessoas que cuidem do povo, de todas essas áreas que nós selecionamos. Por isso, faça um voto consciente, analise as propostas e vote num candidato que pelo menos tenha um pouco de temor a Deus, porque o temor a Deus é o princípio da sabedoria. E precisamos da sabedoria de Deus para reerguer essa nação. Esse é o meu clamor, esse é o meu pedido, esta é a minha oração. E eu peço a Deus para que a minha oração seja a sua oração. Que ao votar você peça a Deus para que Deus te dê sabedoria para fazer escolhas certas. Que Deus te abençoe, que Deus faça você prosperar em todos os seus caminhos e que, acima de tudo, que Deus te dê sabedoria para fazer as escolhas. Sejam elas de forma coletiva ou sejam elas de formas individuais. Meu nome é Bruno Meira, eu faço parte da Livres, a nossa comunidade cristã de conteúdo online, pois se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres.